sobre o tema Cristo, o centro da vida. Cristo, o centro da vida. Todos nós aqui cremos em Jesus Cristo. Se você está aqui, se você está na casa de Deus, é porque você crê em Deus, é porque você crê em Jesus Cristo. Eu espero que você já tenha entregue a sua vida a Ele. Eu espero que você já tenha o reconhecido como único e suficiente Salvador da sua vida. Você já fez isso? Amém? Esta semana eu recebi um pedido de uma amiga que mora lá no Rio Grande do Sul. Ela enviou uma mensagem a mim, dizendo assim: olha, eu estou com um familiar que está hospitalizado, uma pessoa idosa, uma pessoa que talvez já esteja nos seus últimos dias, e eu quero te pedir uma coisa: se você pode ir até o leito de hospital desse meu familiar, pode orar por ele, pode falar de Jesus para ele, porque quem sabe ele aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se há algo que é o mais importante da nossa vida, queridos, é nós reconhecermos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Talvez você tenha essa mesma preocupação, talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez algum familiar seu ainda não entregou a sua vida a Cristo. E essa pessoa então, em uma preocupação, recebe uma mensagem da sua tia, que me conhece, dizendo: o Renan está lá, e será que o Renan não iria até essa pessoa, e falaria de Jesus para ela? Quem sabe ele se converta, quem sabe ele aceite. Ele sempre foi um homem duro, sempre teve o coração fechado, sempre resistiu ao Senhor, mas quem sabe no seu leito de morte ainda haja esperança. Se você está aqui, é porque você entregou a sua vida a Deus antes do leito de morte. Glória a Deus por isso, amém? Mas muitas pessoas resistem a Cristo durante toda a sua caminhada da vida. Muitas pessoas resistem a Cristo, não aceitam viver com Ele, não aceitam o que Ele tem para nós. E por sua infinita misericórdia, bondade e graça, muitas das vezes, nos seus últimos momentos de vida, algumas pessoas então têm os seus olhos abertos e reconhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu quero falar a você que está aqui, a você que me acompanha online: não perca a sua esperança. Quem sabe esse familiar seu, seu pai, sua mãe, seus filhos, um amigo que você ama, um irmão que você tem, alguém que você ora dizendo: pastor, ele resiste a Deus, pastor, ele não entrega a sua vida a Cristo, mas em nome de Jesus, Deus é poderoso, que o Senhor os converta em nome de Jesus. Quem sabe vai precisar ser através de uma enfermidade, quem sabe vai precisar ser em algum momento difícil da sua vida, quem sabe seja nos seus últimos dias, mas que por amor a você, essa pessoa tenha um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso, meus irmãos? Se você tem um filho pequeno, se você tem uma filha pequena, você precisa crer nisso. Nem sempre filho de crente se torna crente. Se você for a um presídio, a uma cadeia, se você for olhar o mundo do crime, o mundo das drogas, existem muitas pessoas que são filhos de crente, mas se perderam durante a sua caminhada na vida. Eu quero dizer a você que Jesus Cristo não é apenas o autor da minha vida e da sua vida, mas Ele deve ser o centro da nossa vida. É Ele quem nos governa, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos abençoa. E a nossa vida é uma construção. Nós estamos construindo uma vida, e estamos construindo uma vida com Cristo. A palavra de Deus conta a história de homens e mulheres que são chamados homens e mulheres de Deus. Aquilo que eu e você estamos fazendo está sendo escrito. A palavra de Deus nos ensina que haverá um livro chamado Livro da Vida, a qual lá estará o meu e o seu nome, amém?
O seu nome está escrito no livro da vida, nós cremos que assim seja. O seu nome está escrito no céu. Deus tem um lugar preparado para nós, mas também as nossas ações estão sendo escritas. Nós estamos construindo uma história, nós estamos construindo uma família, estamos construindo um ministério, estamos construindo uma caminhada com o Senhor. Vivemos em uma construção. Deixa eu perguntar a você. Você já se perguntou, já se apercebeu o que você já construiu na sua vida? Tudo o que você passou na sua vida, desde a sua infância até o seu crescimento, talvez o seu casamento, talvez a vida dos filhos, a família, situações no ministério, uma enfermidade que você passou. Nós olhamos para trás e vemos uma história escrita. Quantos janeiros, quantos natais, quantas viradas de ano, quantas coisas nós passamos, quantas marcas ficaram pelo caminho. O apóstolo Paulo diz: olhem para as minhas costas, olhem para as minhas marcas, olhem para as minhas cicatrizes. Você tem marcas em seu corpo, você tem marcas em sua vida, que isso é um sinal de uma construção que nós estamos vivendo com o Senhor. O que você já construiu esse ano? O que você vai construir no próximo ano? O que Deus tem a fazer em nossa vida ainda nos próximos dias? Agora eu quero deixar claro, eu fiz toda essa introdução para que você entenda, em meio a toda essa construção, Jesus Cristo deve ser a nossa base, o nosso alicerce, o centro da nossa vida. Ontem eu tive a oportunidade de celebrar uma cerimônia religiosa de casamento, e eu pude usar um texto parecido, e pude falar sobre Cristo como sendo o alicerce da casa. E nesta manhã eu quero trazer diante desses dois pequenos versos, alguns pontos que podem abençoar e transformar a sua vida. Quem sabe você esteja construindo uma vida e você não esteja satisfeito com aquilo que você está construindo. Talvez você não esteja satisfeito com os seus dias, mas quem sabe nesta manhã nós possamos aprender algo, e o Senhor, através de uma palavra, pode te dar uma direção, uma instrução, correção. E algumas coisas o Senhor tem a mudar na sua vida hoje, em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: antes da construção vem o alicerce. Antes de construir qualquer coisa, antes de levantar qualquer prédio, antes de se levantar qualquer estrutura, vem o alicerce. Toda construção precisa de uma base forte, precisa de uma boa sustentação. Quando você vai olhar um prédio sendo construído, é diferente de uma casa sendo construída. Um prédio, ele tem uma altura maior, ele tem um peso maior, o vento bate maior contra o prédio, tem uma chance maior de ele cair. Então o que se faz? Faz uma base mais forte. Quando você olha árvores, muitas vezes você vê grandes árvores sendo, eu não sei você na sua casa, não sei se você já morou no sítio, mas muitas vezes você vê grandes árvores que estão lá, às vezes árvores centenárias, e você vê o tamanho da sua árvore, observe o tamanho da sua raiz. Se ela está lá há algum tempo, há um bom tempo, é porque a sua raiz está lhe sustentando. Eu quero deixar aqui algo, uma brecha para você. Nós precisamos criar raiz, para que nós possamos ter uma base, uma estrutura sólida, forte, sustentável. Você precisa criar raiz. Criar raiz no trabalho, criar raiz no ministério, criar raiz na igreja, criar raiz em relacionamentos. Tem gente que tem dificuldade de permanecer. Quando situações se levantam, muitas vezes a pessoa se movimenta, mas muitas das vezes Deus não está te mandando sair. Preste atenção, talvez você está precisando tomar decisões no seu trabalho, no seu relacionamento.
Muitas vezes situações se levantam, e aí você então logo pensa em parar, logo pensa em desistir, mas você precisa criar raízes. Eu já chamei a minha esposa para conversar muitas vezes, dizendo: nós não vamos construir isso antes de criarmos raízes, antes que o Senhor fortaleça essa área da nossa vida, antes que o Senhor fortaleça essa área no nosso trabalho, antes que o Senhor fortaleça essa área no nosso ministério, porque quanto maior, mais alto, maior o tombo. Quanto mais alto, maior o tombo. Sem uma base forte, nós caímos. Antes da construção precisa ter um alicerce. O verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não é conosco, em vão nós estamos construindo qualquer coisa. Talvez você está construindo uma bela carreira profissional, talvez você está construindo um belo ministério, talvez você está construindo um relacionamento de muitos anos de vida. Há muitos anos talvez que você esteja casado. Agora quer ver algo tão triste? Como pastor, muitas vezes nós ficamos sabendo de muitas informações, e você muitas das vezes vê pessoas superando os 10 anos de casados, superando os 20 anos, os 30, os 40, os 50, mas chega no final da vida. No final da vida, quando já estão velhinhos, no momento de um cuidar do outro, já não dormem mais na mesma cama, já não se respeitam mais, já não há mais carinho, paixão, amor, e muitas vezes então se separam, ou vivem dentro de uma mesma casa como se fossem inimigos. Muito triste ver pessoas que viveram durante uma grande trajetória, muitas vezes criaram filhos juntos, passaram-se os anos, e acontecem situações na vida em que muitas das vezes uma decisão, uma ação, um momento, e tudo é perdido. Nós precisamos criar raízes, e nós precisamos entregar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família ao Senhor, que Ele seja o centro da nossa vida. O verso 1 diz assim: olha, se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não for o alicerce, aqui está falando de casa, e essa casa nós podemos colocar ela em todas as áreas da nossa vida. Pode ser a sua casa material, pode ser a sua família, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu ministério. Se o Senhor não for o alicerce da sua casa, em vão você está construindo qualquer coisa, porque quanto mais alto, maior será o tombo. De nada adianta você viver alguns anos de bênção, de nada adianta você viver alguns anos de crescimento, se a sua vida não estiver alicerçada no Senhor. Você vai sorrir por alguns anos e você vai chorar por muitos outros. Preste atenção nisso. Você vai sorrir por alguns anos, mas você vai chorar por muitos outros. Que a sua casa, que o seu trabalho, que a sua família esteja alicerçada no Senhor, que o Senhor seja o centro de todas as áreas da nossa vida. Mateus capítulo 7, versos 24 e 27, o Senhor fala sobre a construção em cima da rocha ou em cima da areia. Ele fala de um homem então que ele constrói a sua casa em cima da rocha, e veio a chuva, veio os rios, vieram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas nada aconteceu, porque ela estava construída sobre a rocha. A rocha é Cristo, queridos. A sua casa deve estar alicerçada sobre a palavra de Deus. O texto fala sobre um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, vieram os ventos, veio o rio e deu com ímpeto contra aquela casa, que não resistiu. Aí o texto diz assim: olha, foi grande a sua ruína, porque ela estava alicerçada sobre a areia. O alicerce da sua vida, a forma como você conduz a sua vida,
aquilo que é a base para você, aquilo que é a base para o seu relacionamento. Pastor, eu preciso tomar uma decisão. O que Cristo pensa disso? Por favor, você precisa tomar decisão essa semana. Preciso tomar uma decisão. O que é que Jesus tem a dizer sobre isso? Que Ele precisa ser o centro da sua vida. Cristo deve estar presente. É Ele quem faz a sua vida ficar de pé. É Ele quem cuida do seu trabalho. É Ele quem cuida do seu casamento. Dele nós recebemos instrução, correção, livramentos. Ele é quem nos mantém firmes. Ele é quem move céus e terra ao seu favor. Nós fazemos uma aliança com Ele, então Ele cuida de nós. Eu quero dizer a você, você que tem a sua vida entregue a Cristo, você que está sendo fiel ao Senhor: pastor, mas a minha casa, os ventos estão batendo contra. Pastor, os ventos estão se levantando contra o meu ministério. Pastor, situações se levantando contra a minha casa, contra o meu trabalho. Preste atenção. Preste atenção nisso. Os ventos baterem contra a sua vida, os dias difíceis chegarem, não significa que você está em pecado. Isso são marcas da vida. Pastor, o meu marido não serve ao Senhor, a minha esposa não serve ao Senhor, o meu filho está resistindo ao Senhor. Mas você tem a sua vida aos pés do Senhor. Você crê, você obedece. Ele é o centro da sua vida, a sua casa está nas mãos dele. Então acalma o seu coração, porque Ele está cuidando de você. Em tempo oportuno, Ele tem o poder de estender as suas mãos e mudar a história da sua casa, mudar a história da sua vida. A palavra de Deus diz que quando esses ventos bateram contra essa casa, ela permaneceu firme no Senhor. Eu quero falar com você que há anos talvez está passando por dificuldades, há anos tem sofrido com algumas coisas, mas você vê que graças a Deus você tem permanecido na presença do Senhor. Há anos que o Senhor sustenta a tua vida, há anos que o Senhor sustenta a tua família. Querido, seja grato por isso. Continue firme, continue acreditando, continue esperando. Em tempo oportuno essa tempestade vai passar, esses ventos contrários vão passar e virá grande bonança. Pior é aquele que constrói a sua casa sobre a areia, que vive de tempos momentâneos, que vive de alegria para lá e vive de prazeres momentâneos, mas não tem a sua vida na presença do Senhor. Porque quando vier o vento contra esta casa, contra o seu relacionamento, contra a sua família, a palavra de Deus diz que a sua vida será uma grande ruína. Muitas vezes eu e você fazemos comparações. Talvez você está sendo fiel ao Senhor na sua presença, você olha para o lado e você fala assim: meu Deus, parece que a vida do fulano está melhor que a minha. Parece que nada acontece com aquela pessoa, e eu estou aqui sendo fiel ao Senhor. Mas acalma o seu coração. Não é para você desejar o pior dele. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Saiba que o Senhor está cuidando de você, mas infelizmente, se essa pessoa não mudar a sua vida, não entregar a sua vida, o seu coração, a sua casa ao Senhor, o tempo virá, a tempestade virá e a sua vida será uma grande ruína. A minha oração é que você permaneça na presença do Senhor, porque em tempo oportuno Ele estenderá as suas mãos sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida emocional, e mudará a sua história em nome de Jesus. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. Segundo ponto, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O texto diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor te guardando, meus irmãos, por mais talentoso que você seja e por mais preocupado que você seja. Pastor, eu sou muito preocupado com a minha família. Você conhece gente que parece que não está nem aí para nada? A pessoa não está preocupada com a saúde, a pessoa não está preocupado com a vida financeira, a pessoa não está preocupada com o casamento, não está preocupado com os filhos, não está preocupado com nada. Mas talvez você diga assim: pastor, eu sou um homem preocupado, eu sou uma mulher atenta, eu procuro cuidar da minha casa, da minha vida, da minha família. Mas eu quero dizer a você, mais do que tudo isso, é o Senhor quem cuida de nós. Por mais que você possa ser saudável, o Senhor pode permitir uma enfermidade vindo sobre a sua vida.
Por mais que você coloque câmeras de segurança, levante muros altos, coloque cerca elétrica, coloque vigia à tua porta, sentinela guardando a tua casa, é o Senhor quem te guarda. Por mais que você faça seguro do carro, seguro de vida, pague o Prever, pague convênio médico, pague o que for, é o Senhor quem cuida da sua saúde. Por mais que você seja um bom motorista, por mais que você ande dentro do limite de velocidade, por mais que você tome todos os cuidados, ande de capacete, ponha cinto de segurança, faça tudo aquilo que você pode fazer, é o Senhor quem te guarda de uma pessoa não te pegar no meio da rua, um caminhão não vir perder o controle e pegar você, e um choque que você tomar, e algo cair do céu sobre a sua cabeça. É o Senhor quem te abençoa, é o Senhor quem te guarda, é Ele quem nos dá os livramentos. Faça o que você puder, se cuide, cuide da sua casa, cuide da sua família, se preocupe, faça a sua parte, mas entenda, é o Senhor quem guarda a minha vida. Senhor, quando você sair, quantas vezes eu saio de algum lugar e eu oro, Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha esposa, guarda a minha filha, guarda os irmãos da igreja, guarda a igreja, guarda o templo, guarda o trabalho. Senhor, é o Senhor, acampa os teus anjos ao redor, abençoa, livra, guarda, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eu quero falar com você que tem andado temeroso. Pastor, eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo de andar de moto, eu tenho medo de andar de carro, eu tenho medo de dormir sozinho, eu tenho medo de que no dia de amanhã alguma coisa venha acontecer. Pastor, eu tenho medo de ficar sozinho. Pastor, eu tenho medo de perder essa pessoa e não ter mais ninguém. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, o Senhor é quem tem o controle da sua vida. Acalme o seu coração, acalme o seu coração, descanse no Senhor. Ele tem o controle da sua casa. Os seus anjos estão acampados ao seu redor. Ele é quem dá ordem para que te guardem em todos os teus caminhos. Eu não tenho dúvidas que o inimigo se levanta. Você sai da sua casa, o inimigo se levanta, preparando laços para que você caia, preparando para que você erre. Mas o Senhor te dá livramento. Quantas das vezes nós estamos na rodovia e nós vemos situações acontecer, mas o Senhor é quem vem nos guardando. Pastor, eu sou um bom motorista. Queridos, não entra nessa. É o Senhor quem dá o livramento. Um pneu furado, um pneu que estoura, um carro que quebra, um caminhão desgovernado, uma situação que acontece, o Senhor guarda, livra. Você sai de casa para trabalhar, os anjos do Senhor estão com as mãos estendidas sobre você. A palavra de Deus diz que o povo andava e de noite tinha uma coluna de fogo sobre eles, de dia eles andavam, mas o sol estava em cima, então o Senhor preparava uma nuvem para que o sol não os molestasse. Eu vejo a mão de Deus sobre a nossa vida, eu vejo a mão de Deus sobre a sua vida financeira, eu vejo a mão de Deus sobre a sua saúde, eu vejo a mão de Deus sobre a vida dos seus filhos, eu vejo a mão de Deus sobre nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Acalme o seu coração, não tenha medo. A palavra não tenha medo está por 365 vezes falada, mencionada na Bíblia. Para cada dia da sua vida, Jesus diz assim: olha, não tenha medo, eu sou contigo, eu te guardo, eu te abençoo, eu te sustento. Terceiro ponto: há bênção enquanto você descansa. A bênção enquanto você descansa. Verso de número 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. A palavra de Deus diz que do suor do nosso trabalho é que nós comemos. Você trabalha para você construir algo, para você pôr o alimento dentro da sua casa, para você sustentar a sua família, para você dar uma vida melhor aos seus. Mas deixa eu dizer algo a você. Você já viveu momentos da sua vida onde parece que a mão de Deus está contra você?
Parece que a mão de Deus está encolhida. Parece que está lutando contra Deus. Nada do que você faz dá certo. Parece que os ventos estão contrários. Já andou? Eu tenho uma familiar que ela tem medo de escada rolante. E a escada rolante, ela tem qual objetivo? De te levar mais rápido, mais fácil. Você não precisa fazer aquele esforço. E então ela te conduz até o outro lugar. Mas o que acontecia? Ela tinha medo, e muitas vezes ela ficava tão perdida na hora de descer, de subir a escada, que ela andava ao contrário. A escada estava descendo, ela estava subindo, e a escada vindo e ela patinando, e nada acontecia. Parece que muitas vezes a sua vida está desse jeito. Pastor, parece que eu estou remando contra a maré. Em vez de eu estar indo, seguindo o fluxo, todo mundo está sendo abençoado, a vida caminhando, mas parece que a mão de Deus está encolhida contra a minha vida. Parece que nada dá certo, pastor. O texto diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, levantar cedo e dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Olha aqui para mim, eu quero falar com você que trabalha muito. Glória a Deus pela sua vida. Do suor do seu trabalho é que você come. Trabalhe mesmo, que o Senhor te abençoe. Mas eu quero dizer a você, tudo tem um tempo determinado. Até para trabalhar Deus colocou hora. A nossa vida é dividida em 3 ciclos. 8 horas de trabalho. 8 horas você divide ali entre a sua higiene pessoal. Você precisa tomar banho, fazer as suas necessidades, escovar os dentes, se cuidar, estudar, orar. Muitas coisas você precisa fazer. Em 8 horas você descansa. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, em 8 horas você descansa. Deixa eu te perguntar, quantas horas você dorme? Quantas horas você trabalha? Quantas horas você estuda? Quantas horas você ora? Deus criou tudo de forma perfeita. Não ache que se Deus criasse 48 horas num dia, seria melhor para você, porque você ia se matar. Se em 24 horas você não consegue administrar, em 48 você já estaria doente agora. Deus criou tudo de forma perfeita. Há momentos na minha vida em que eu trabalho 12 horas, 14 horas, 16 horas. Tem dias que eu trabalho além da conta. Mas há momentos também que eu não quero nem saber de trabalhar. Você precisa trabalhar intensamente. Quem sabe você está construindo algo. Quem sabe você é novo, você quer construir uma carreira, você quer construir um ministério, você quer construir algo para a sua família. Trabalhe. Do suor do seu trabalho você come. Mas entenda, tudo que você precisa fazer precisa ter um propósito. Deus precisa ser o centro da sua vida. Deus precisa ser o centro do seu trabalho. Inútil você estar levantando cedo. Inútil você estar dormindo tarde. Inútil você estar comendo. Aqui eu poderia usar um ditado. Talvez você está comendo o pão que o diabo amassou. Pastor, eu estou passando por uma situação, olha. Inútil você pode comer o pão que penosamente você granjeia. Se o Senhor não edificar a sua casa, se não é Deus quem está te abençoando, você está perdendo tempo da tua vida. E se tem uma das coisas mais importantes da nossa vida é o tempo, porque não volta. Começamos o culto às 9, já foi, não volta. Precisava fazer alguma coisa agora cedo, pastor, talvez não dá para voltar mais. Tem coisas que não tem como resolver mais. O tempo passou e você ficou. A idade vai chegar, as dificuldades vão chegar, e talvez você olhe para trás e diga, meu Deus, eu podia ter aproveitado mais meus filhos. A minha filha tem 11. Eu pego os vidinhos dela e falo, meu Deus. Talvez você fala, meu Deus do céu, eu poderia ter aproveitado mais a igreja, poderia ter aproveitado mais o meu trabalho, poderia ter aproveitado mais a minha família. Está passando, queridos. Está passando. E talvez nós estamos desperdiçando o tempo que Deus nos deu. Pastor, mas eu preciso fazer. Eu quero falar com você que tem a mesma personalidade que eu. Talvez você goste de ter o controle de tudo. Talvez você ache que tudo precisa do teu toque. Se eu não pôr a mão, não vai. Se eu não estiver lá, sabe aquele ditado, o olho do dono engorda o porco, engorda o boi, né? O olho do dono engorda o boi, o porco.
Então assim, a gente tem aquele sentimento que se eu não estiver lá, vai dar problema. Muitas vezes é assim, mas nós vamos entender que a bênção de Deus aos seus amados, você é amado de Deus, querido? Amém? Você é amado de Deus? A palavra de Deus diz assim, olha, aos seus amados Ele o dá enquanto descanso. Quantas vezes eu saio para descansar e o Senhor estende as suas mãos sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre a igreja, é para mostrar assim, Renan, não tem a ver com você, não depende de você. Eu quero dizer a você isso, é Deus quem te abençoa, é Deus quem te sustenta. Talvez tenha áreas da tua vida que você esteja preocupado demais, ansioso demais. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. É o Senhor quem te sustenta, é o Senhor quem te abençoa. Então, amados, saia daqui com essa palavra. Saia daqui com essa palavra, o Senhor te dá enquanto você descansa. Faça a sua parte, isso não é palavra preguiçoso não. Faça a sua parte, se necessário levante cedo, se necessário durma tarde, mas separe os tempos, viva com propósito. E que Cristo seja o centro da tua vida, que você esteja no lugar onde Deus quer que você esteja, que a mão dele esteja estendida sobre você e não contra você. Que no momento em que você descansar, você saiba, Ele está cuidando, Ele está me abençoando, Ele está dando livramento à minha casa, à minha família, porque melhor é a bênção de Deus, é melhor a mão de Deus sobre você, do que a sua mão sobre qualquer coisa. Quando Ele põe a sua mão, a palavra de Deus diz que a bênção dele é recalcada, sacudida e transbordante. Como é bom saber que é o Senhor quem está me abençoando. Construir qualquer coisa sem a bênção de Deus é perca de tempo. Talvez nessa manhã você deva sair daqui, eu quero chamar o louvor, com uma reflexão. Meu Deus, eu realmente estou construindo algumas coisas, mas eu quero dizer a você, tudo isso, em algum tempo, pode vir ao chão, pode ser destruído. Talvez tudo aquilo que você está construindo, mas você está construindo sem direção, sem propósito. Pastor, eu não sei o que eu estou fazendo, eu trabalho, pastor, eu não sei o que acontece, eu não sei para onde vai, eu não tenho alegria na minha casa, eu não tenho paz. Aos seus amados Ele dá enquanto descansa. Quero encerrar dizendo a você, você precisa descansar em Deus. Se você tem liberdade, fala para a pessoa que está do teu lado, acalma o teu coração, descansa em Deus, descansa em Deus. Aos seus amados Ele os dá enquanto descansa. Você está aqui agora e Deus está cuidando da tua casa. Você está aqui agora e a mão dele está estendida sobre a sua segunda-feira, sobre o seu mês de novembro, sobre o seu mês de dezembro. Pastor, eu não sei, olha amados, eu já vivi cada coisa em que eu estava preocupado. Passado alguns meses, eu olhava lá na frente, tudo deu certo, eu olhava para trás e percebia, o Senhor já tinha cuidado, o Senhor já tinha preparado pessoas, o Senhor já tinha preparado circunstâncias, o Senhor estava no controle. Acalma o teu coração, fique de pé você que pode. Digno da minha vida, tu és Senhor.
Talvez você trabalha tanto, vive sempre cansado. Eu quero dizer a você, aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Acalma o seu coração. Eu quero orar por você e quero pedir, você que está aqui presente, você que está em casa, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Talvez as manhãs que você acorda mais cedo, as madrugadas, os dias em que você vai dormir tarde, aquilo que você tem feito além daquilo que você deve. Talvez você gaste a sua vida pelo seu trabalho, pelo ministério que Deus te deu, pelo seu relacionamento. Você tem um sentimento aonde você não é reconhecido, aonde aquilo que você faz é em vão. Eu peço a você refletir, você está no centro da vontade de Deus? Esse acordar cedo, dormir tarde, qual é o propósito? Se isso for um tempo para abençoar a tua vida e você chegar na onde Deus deseja, que assim seja. Mas eu quero dizer a você, Cristo é o centro. Cristo é o centro. Ele dá a direção, Ele dá o escape, Ele dá o livramento. Se você não estiver sob a direção de Deus, você precisa mudar alguma coisa. Que você possa aprender a descansar em Deus, entender que nem tudo vem das tuas mãos, é Ele quem faz. Aos teus amados Ele dá enquanto dormem. Não é palavra para preguiçoso, não é palavra para folgado, é palavra para filho de Deus. Faça a sua parte e espere no Senhor em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu entrego em tuas mãos a vida desse homem e dessa mulher. Eu oro por esse homem e por essa mulher que está cansada, sem forças, talvez pensando em parar, em desistir, talvez perdendo o sentido da vida. Não sabe como fazer, não sabe como resolver. Aqueles que acham, eu estou caminhando sozinho, Senhor. Quero falar com este homem que é amado pelo Senhor, por esta mulher. Que teu Espírito Santo venha sobre ele e sobre ela nesta manhã. Senhor, os pegue agora, os abrace com a tua presença. Os abrace, Senhor, com a tua presença. Ah, Senhor, aquele abraço que o Pai deu a um filho pródigo, mesmo após o pecado, mesmo após o erro, ele volta, achando que seria um escravo, mas o Senhor o abraça como um filho, coloca um anel no dedo e muda a sua vida. Senhor, é este abraço que eu vejo do Senhor. Por mais que nós fazemos contra a tua vontade, por mais que nós fazemos sozinhos sem o Senhor, a tua misericórdia é sobre nós. Que a tua misericórdia encontre esse coração, esse homem e essa mulher nesta manhã, Senhor. Renova a força, Senhor. Tira a tristeza, a mágoa, a decepção, as palavras que feriram o coração, o cansaço, em nome de Jesus. Pega ele, pega ela pela tua mão, Senhor. Que eles possam viver a tua vontade, Senhor. Que eles possam aprender a descansar no Senhor. Tua palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes entregai ao Senhor as suas ansiedades, com orações, súplicas, ações de graça. Senhor, ensina esse homem a descansar. Ensina esta mulher a confiar, Senhor. A confiar que o Senhor está no controle das finanças, da família, dos filhos, da saúde. O Senhor está no controle. Pai, acampa os teus anjos agora ao nosso redor. Estende a tua mão. Guarda, Senhor, nos abençoa, nos livra de todo o mal. Nos dê, Senhor, um domingo abençoado na tua presença, uma semana que a tua mão esteja estendida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, durante esse final de mês. Que a provisão do céu venha sobre nós, que enquanto nós estivermos descansando, o Senhor esteja cuidando. Prepara, Senhor, em nome de Jesus, o livramento. Prepara, Senhor, em nome de Jesus, a provisão que nós precisamos para essa semana. O socorro, o milagre das tuas mãos. Nós daremos ao Senhor a honra, a glória, a adoração. Cremos no Senhor. Profetizamos uma semana de vitória, de céus abertos sobre nós. Eu vou consumir
ensina a confiar. Repita assim comigo: Senhor, me ensina a confiar. Diga: Senhor, me ensina a descansar em Ti, Senhor. Que as cobranças, as demandas, as preocupações, mesmo as necessidades, não te façam perder o foco. Não venham achar que a sua mão é que vai mudar tudo isso. É a mão do Senhor. Que você saia daqui descansando e confiando no Senhor, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Quero obedecer.